Olá, saudações, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Astara e vamos então para mais uma aula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que nós vamos estar respondendo, tá? Grande parte desta aula de hoje, que é sobre a ascensão pessoal, se deriva da própria experiência, ok? Vamos lá então. O que é a ascensão? A ascensão é a etapa final de um longo caminho de despertar da consciência, né? Onde o ser pouco a pouco vai relembrando quem ele realmente é e com isso vai se libertando das amarras e pesos que o impedem de ser pleno, livre, um com a fonte criadora, divino, né? Na verdade, não é que se está longe da fonte criadora e desconectados dela. Porque, na verdade, a fonte criadora, Deus, Deusa, sempre esteve aqui, bem aqui, dentro de cada um de nós, porém esquecido e encoberto por camadas e mais camadas de dor, medo, sofrimento e culpa, né? Como tudo que existe é vivo e possui um espírito, a mesma coisa acontece com os planetas. Nossa amada Terra também possui um espírito, que é a conhecida deusa Gaia, né? E por isso também está em constante evolução, que seria, na verdade, expansão, né? Até se tornar uno com a fonte criadora. Um mundo paradisíaco, que é o estágio final de expansão do nosso planeta, tá? No mundo atual, a Terra está passando. Aliás, no momento atual, a Terra está passando por um momento de transição, né? Entre uma etapa e outra de sua evolução, tá? Passando então de um mundo de provas e expiação para um mundo em regeneração. Não é um mundo paradisíaco, não é o último estágio, mas já é um grande passo, né? E como nossos corpos pertencem à Terra, eles também, né, têm que estar acompanhando a evolução do planeta. Então, eles também passam por esse processo. O que acontece é que nem todas as almas que estão aqui decidem passar por esta evolução agora, por esse momento de ascensão no momento do agora, né, junto com a Terra. E por isso, elas, por livre e espontânea vontade, escolhem ir até bases para poder reencarnar em mundos que ainda vão viver neste modo de provas e expiação, que é o que elas desejam, tá? Mas se você está aqui me ouvindo, provavelmente você é uma das que escolheram ficar e ascensionar ou auxiliar o processo junto com a Terra. Não que precise necessariamente que se esteja em um período de transição planetária para ascensionar, tá? Mas que fica muito mais fácil e ampla, assim, até por causa da quantidade de luz e de informação que chega na Terra e que acaba influenciando dentro do nosso próprio processo de ascensão pessoal, né? Por exemplo, muito antes desta transição, né, entre uma etapa e outra, já teve vários mestres, vários seres que já ascensionaram, como, por exemplo, os nossos conhecidos mestres da Fraternidade Branca, que a maioria esteve encarnado e já ascensionou, né, sem estar necessariamente passando por um momento de transição. Por isso, o vídeo de hoje nós vamos dedicar a vocês que estão em processo de despertar, para compreenderem melhor a sua jornada, o que está acontecendo com vocês, as suas escolhas, o que fazer e o que vos aguarda, tá? Antes de se adentrar, de fato, dentro do processo de despertar, existe o quê? O caminho da aprovação. O caminho da aprovação é um caminho que a pessoa passa um período onde é uma busca, uma curiosidade sobre as coisas espirituais, mas se busca no externo, tá? Acúmulo de conhecimentos e informações externas. E em detrimento, ignorando, olhando poucas vezes para dentro de si. Geralmente muito preso a uma crença ou religião em específico, né? Pessoas geralmente ali tá inflexível,
já são um pouco mais expandidas a consciência do que as pessoas que estão presas na ignorância ou que só buscam conhecimento material, tá? Tá. Depois que se passa por esse processo ali, né? Essa pequena triagem antes de adentrar o processo de despertar, temos ali 7 principais iniciações ou etapas. Claro que o que eu vou estar falando ali são características que geralmente é comum à maioria das iniciações, mas que é diferente de forma no todo, né? Cada um passa de uma forma por cada uma delas, mas é claro, nenhuma etapa ali pode ser pulada, certo? Não se pode ir da primeira e já ir para a última, não é assim que funciona, tá? E sobre as iniciações e os processos que eu ainda não passei, eu vou estar passando apenas uma intuição a respeito, tá? Eu vou deixar bem claro. Vamos lá. A primeira iniciação é um marco onde a pessoa renasce para uma nova vida, né? Quando ela começa a buscar o seu verdadeiro eu. E o sinal de que já se alcançou essa etapa é se libertar das crenças limitantes, chamadas religião. Então, vai se libertar das crenças religiosas. As pessoas que já alcançaram, passaram por essa iniciação, por mais que tentem, não conseguem se sentir bem estando em apenas uma religião ou crença. Essa iniciação também traz a lição de domínio básico das paixões da carne, dos desejos, das compulsões e dos vícios, né? Nessa etapa, o chakra que é estimulado, bastante trabalhado, é o da garganta, e quem é o iniciador, quem passa, é o nosso Cristo planetário, Maitreya, tá? Geralmente, né? Há exceções. Bom, depois passou a querida, vamos para a segunda iniciação, tá? A segunda iniciação se refere à limpeza, cura e aprender a gestar o corpo emocional, tá? É uma iniciação muito difícil e demorada, mas depois dessa, geralmente a terceira e a quarta é bem rapidão, tá? Ocorrem praticamente 3 etapas dentro dessa iniciação: a dedicação, que o caminho leva a se mencionar demais, né? Se crer superior, melhor, emocionado, achar que vai ser tudo lindo, luzes maravilhoso de um dia pro outro, enfim, as coisas do ego. E, e isso é dissipado pela devoção, né? A pessoa passa de querer buscar, não por motivos egoísticos, mas passa a buscar pela devoção, pelo amor em se libertar e servir. É alcançar um domínio legal ali sobre o ego frágil, e o mestre mantém novamente o iniciador. Metade do corpo emocional se transforma em luz, tá? Voltando na primeira iniciação, 1/4 do corpo físico é luz, tá? Corpo energético físico. E a segunda iniciação, a metade do corpo emocional se torna luz, tá? É um negócio bem deveras interessante, né? Então, olha, se vocês estão na segunda iniciação, vocês devem buscar conhecimentos a nível emocional, estudar psicologia, fazer meditações, cura da criança interior, cura de traumas, exteriorizar as emoções, estudar, pesquisar sobre os medos, fazer cursos, ler materiais que falam sobre as emoções, sobre inteligência emocional, sobre a gestão emocional. Tudo isso vai auxiliar para que seja mais fácil, que não seja tão difícil, aliás, que não seja tão demorado assim esse processo, né? A terceira iniciação está relacionado à limpeza, cura e gestão sobre o corpo mental, ok?
Nesta, a personalidade começa a se fundir com o eu superior, que seria a alma, e começa a receber informações e orientações da mônada, que seria o espírito divino. O conhecimento é adquirido rapidamente e o ser começa a canalizar energias do mundo causal da alma e começa a compreender as leis por trás do pensamento criativo, né? Começa a entender como é que se cria, como é que se materializa as coisas. Desta vez é o mestre Buda, que é o nosso Logos, quem dá a iniciação. E o chakra estimulado é o chakra do terceiro olho. Olha só. Na segunda e na terceira iniciação, ó, acho que vou separar para ficar melhor pra vocês entenderem. Na segunda iniciação, que é aquela questão da gestão emocional, vocês podem sentir sintomas físicos desta limpeza, de que está liberando emoções. Por exemplo, crises emocionais, nunca teve, aí começa a ter crises de pânico, ansiedade que vai e vem sem motivo, sem causa, ou pelo menos não é uma causa tão forte para tamanho pânico e medo. Sonhos estranhos, embates com as pessoas próximas, falta de ar, tontura, sono, problemas gastrointestinais, ganho de peso. A bexiga também ataca bastante, porque a bexiga contém água e água é emoção. Crises de choro, tudo isso são sintomas de limpeza emocional, tá? Eles são temporários, eles acabam passando. Alergias também pode acontecer. Na terceira iniciação, que aí acontece o mesmo processo, só que a nível mental, pode acontecer todas essas questões ali, além de enxaqueca, bastante enxaqueca. E como o chakra do terceiro olho começa a ser trabalhado, vocês podem sentir bastante pressão, dor na área do chakra do terceiro olho, que fica mais ou menos ali no meio da testa, uns 2 dedos acima das sobrancelhas, tá? Vocês vão entoar o mantra e vão sentir exatamente onde é que é. Nossa, dá uma dor de cabeça, parece que não tem remédio, não tem nada que passe. E é sem motivo. Sem estar estressado, sem nada. Às vezes uma pressão, parece que a cabeça tá rachando, tontura, formigamentos. Tem dias assim que parece que o corpo foi espancado. Nossa, que tu vai estar muito doente, que tu até delira. Se de repente acontece uma noite e aí acorda no outro dia normal, como se nada tivesse acontecido. É o corpo se adaptando, né? Porque vai mudando a nossa genética. Vai acontecendo uma transformação a nível físico também. Então é assim mesmo, faz parte. Na questão das emoções, como eu disse, o conhecimento e tal, botar para fora as emoções de forma consciente através da meditação, de choro, da praticar artes, qualquer tipo de coisa terapêutica vai te ajudar para que teu corpo sofra menos, tomar bastante água também. E a nível mental ali, quando chega a terceira iniciação, meditação, é claro, a meditação vai ser para sempre. Desde a primeira iniciação e além. E a exteriorização das energias pelo terceiro olho, isso ajuda muito. Que é tu fazer a meditação e imaginando que sai como se fosse uma fumacinha acinzentada, branquiçada, pelo chakra do terceiro olho, saindo de dentro para fora. E isso alivia muito. Assim como pressionar por algum tempo. Evitar pensar demais. Evitar pensar demais. Já tempo só para relaxar a cabeça. Evitar forçar a vista também. Evitar, né? Vamos para a quarta iniciação. A quarta iniciação,
Aliás, vi um detalhe aqui. A maioria hoje das pessoas que se encontram, a maioria que se encontram na Terra estão ali já, as que escolheram passar por esse processo de ascensão junto com a Terra já estão ali na terceira iniciação, tá? A quarta iniciação, nessa etapa, olha só o que acontece. Geralmente ela é rápida, mas é intensa, né? É um momento onde a voz de Deus se cala, tá? Os mentores parece que se afastam, as coisas começam a dar tudo errado. Enfim, o nível de muitos testes, muito sofrimento. Mas assim, o nível disso depende do teu apego. Porque o que essa iniciação tem que te ensinar é tu renunciar à tua vontade, às tuas vontades e desejos egoístas. Tu vai entregar tudo. Vai entregar família, vida, destino, dinheiro, morte, trabalho, existência. Tudo nas mãos de Deus. Tá? Não tô dizendo assim, vai lá ter que vender outras coisas, no sentido tipo assim, ó, Deus pega e faz o que tu acha melhor. E a partir disso a pessoa começa a adquirir maior compaixão, como pode ver. E amor próprio, né? Nesta iniciação, tu se torna oficialmente uma pessoa, uma alma, uma pessoa com alma. Deixa de ser apenas uma personalidade, pois é nessa iniciação em que o corpo causal ou da alma é reintegrado, reabsorvido novamente a mônada, o corpo, e a alma acontece tipo uma fusão da alma com o corpo físico e a pessoa passa a ser a própria alma. Pode acontecer isso ali, uma sensação de morte também, né? Então vai acontecer alguma coisa, depende do que tu necessitar e do teu esforço também pelo conhecimento, né? Quem já sabe dessas coisas aqui, creio que não vai sofrer muito, não, né? Eu sofri acho que uns 6 meses só no meu tempo. Eu lembro muito bem. Porque a quarta iniciação, rapaz. Ele é assim, ó. Primeiro, quando tu adentra a quarta iniciação, logo que tu entra, eles te conectam plenamente à fonte criadora. Fica plenamente leve, feliz, nada importa. Paz, luz, amor. Tu tá no paraíso, é indescritível. Isso já esse estado, tu fica assim, geralmente 1, 2 semanas. Até que, pau, te derrubam lá aqui pra terra de volta. E aí tu começa a ficar mal, imagina. E aí, a partir disso, até que chega o momento em que tu simplesmente, renuncia, cara, renuncia. Geralmente, sacrifícios precisam ser feitos aqui, tá? Por exemplo, eu, no meu caso, né, claro, cada caso é um caso, eu, no meu caso, tive que revelar o mal que eu tinha feito para certas pessoas e pedir perdão. Sei que eu não podia. Eu sei uma coisa que eu sei é que intuitivamente eu sabia que na quinta iniciação, na próxima, né, eu não poderia receber ela sem esclarecer, sem botar tudo às claras. Sem deixar. Não podia deixar nenhuma pontinha solta, tá? A comunicação com a mônada se torna mais clara, a razão começa a ser mais equilibrada e a intuição começa a guiar mais forte, né? Nosso logos planetário que dá essa iniciação novamente, ok? É lindo, cara, isso é lindo. Se vocês pararem pra perceber como é que é essa estrutura, é lindo, eu adoro essas coisas. De ordem. Também sou do raio azul, né? Quinta iniciação. A quinta iniciação acontece a fusão com a mônada a nível interior, ou seja, de consciência espiritual. Ou, entender, mas simplificar mais ainda, no plano astral.
Nessa iniciação, muita coisa é revelada, por exemplo, origem extraterrestre, karmas de quando se era extraterrestre, vidas passadas bem traumáticas, vidas passadas, olha, é semelhante com a terceira, porém se inicia um processo de fusão com a mônada, tá? Então aqui a quinta iniciação é a primeira conexão. Revelação do propósito, várias coisas são reveladas, é uma iniciação bem gostosa e breve de ser passada. Além da quinta, quando tá. É bem de boa. Geralmente tu trabalha bastante no plano astral e vão te dando bastante dica. Foi uma iniciação que eu comecei a ter contato e estudo com os extraterrestres. Próxima iniciação, que seria a sexta iniciação, que é a ascensão. Aqui, na sexta iniciação, o corpo de luz é plenamente construído e acontece uma cerimônia no plano astral superior, onde você relembra quem é a nível de você lembra quem é como espírito a nível de consciência física. Ou seja, aqui no plano físico tu lembra quem tu é. E também, tipo, nome, hierarquia e tudo mais. Também reencontra com a sua chama gêmea. É algo maravilhoso, mágico. Porém, apesar de possuir a maior parte de seus corpos, luz ainda não é totalmente, principalmente a nível físico. Como também seu ego não se torna impecavelmente curado. Claro que muitas coisas do mundo já não te afetam, né? E karmas mais difíceis, como doenças graves ou desastres, também não. Sua paranormalidade e capacidades espirituais se expande gradualmente, porém de forma sutil. Ou seja, por exemplo, no final do ano, tu sempre vai perceber que aumentou legal com as tuas capacidades de espírito. Mas durante o processo parece que não está evoluindo nada. O corpo de luz, como eu dito anteriormente, brilha. Ele se acende, mas é um tom de luz mais apagado. É tipo um elétrico, como se fosse a energia, não a própria luz. O meu corpo, por exemplo, eu não sei se todos os corpos são dourados, mas o meu corpo era um tom de luz dourado, né? Não aquele branco, assim, douradinho, né? Não tão puro. Então, ainda será necessário passar pelo processo ascensional. Então, o processo ascensional da STAT na sexta iniciação, que se inicia na sexta iniciação e termina só no final da sétima. E nessa etapa se evolui principalmente através dos serviços aos outros, mas ainda precisa continuar tuas práticas pessoais, ainda que não com tanta frequência, tá? Você será levada a enfrentar o pior demônio que é dentro de ti, os piores medos, coisas que você nem sequer imaginaria que existia. Você sairá de uma fase que é o início, onde você compreende que é um espírito e tal, 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 e depois logo vai se sentir o pior dos seres, é um de 0 a 100 negócio, ou de 100 a 0, é de 100 a 0, né? Então você deverá começar a aperfeiçoar as aprendizagens das iniciações anteriores, passando por mini iniciações semelhantes a elas. Vai depender de você se será mais leve ou mais difícil. Não é um processo fácil, é um processo longo, pessoal. É geralmente de 1 a 7 anos, da sexta à sétima iniciação. Assim como a tua chama gêmea, que no começo ali aparece, se conecta, se sente plena, ela vai lá e se afasta. E raramente dá as caras. E tem um propósito nisso, é para te ajudar a continuar buscando. Porque quando tu descobrir quem tu é, teu ego ali não vai querer muitos anos continuar buscando, vai querer, agora eu vou sair pelo mundo aí trabalhando, sabe? O ego vai dar essas ilusãozinhas, né? Então eles vão te incentivar, vão parar de te dar informações também nessa iniciação, porque eles, até então, tudo eles te davam mastigadinho, diziam tudo que tu tinha que fazer, detalhe por detalhe. A partir dessa iniciação, tu tem que buscar em ti. E eles vão te incentivar muito a isso. Mas uma coisa, mesmo que haja o silêncio, os mestres, inclusive a tua chama gêmea, sempre estarão contigo. Isso é mais que fato.
Aí vocês vão aprender cada coisa maravilhosa, vocês vão receber cada tesouro, coisas impagáveis de valor inestimável. Por exemplo, você vai aprender, que foi algumas coisas que eu aprendi, tá? Você vai aprender a soltar a rendição final da vontade egoísta. Lembra que vocês tinham que se libertar da vontade do desejo egoísta? Então, vocês vão aprender a soltar, vão aprender a seguir, vão entender, primeiro de tudo, entender o fluxo natural da existência e depois vão aprender a seguir ele. E para isso, muitos medos e ansiedades, faltas vão ter que vir à tona, vir para fora, para ser expurgado. Vocês vão aprender que sozinhos, como um humano, como uma personalidade, que no caso a alma, né? Você não é nada. E ao mesmo tempo ficar bem sozinho, porque no sentido de espírito, você é tudo o que há. E também, com esse mesmo conceito, vocês vão aprender que são possuidores de tudo, de toda graça, prosperidade na vida, sem culpa nenhuma. Vocês vão perceber que vocês não se aproveitam de ninguém, se são pessoas honestas, é claro. Mas, tipo assim, quando vocês pedem ajuda, ou quando uma pessoa vem te ajudar, que não tem mal nenhum nisso, porque aquela pessoa é você. E que não há, e vão aprender também que não há absolutamente nada que não sejam capazes de materializar. Você vai aprender a amar os seus demônios interiores, aceitá-los, ao invés de julgar e lutar contra suas sombras. Vai entender que tudo bem sentir medo, raiva, tristeza, e que isso não te torna menos iluminado e nem impede da materialização dos teus desejos. Pelo contrário, te torna divino. Afinal, isso significa que sente a terceira dimensão e que é afetado a certo nível por estar nela. E é isso, exatamente este sentir que faz com que você tenha empatia, amor e que faz com que você não seja um psicopata ou um robô. É o que o humano, ou seja, ser humano é divino. Ter ego também é divino. E a partir disso você vai parar de se dividir. Claro que isso tudo vocês vão aprendendo aos poucos, tá? E muito mais. Tá. Chega em um momento, a reta final dessa iniciação, né, que para mim foi mais ou menos, começou essa reta final há mais ou menos um ano atrás. Só que assim, eu deixo claro, meus mentores que falaram, eu não tenho certeza disso, eu tenho bastante dúvida. E como é um processo tão longo e tão difícil, eu não sei, mas eles falaram, então vou confiar. Estou no dia agora com 90 e poucos, eu não vou dizer o número exato, de luz, que adquiri muito recentemente e preciso de mais 1% de luz para entrar na 7ª iniciação, tá? Isso eu posso falar. Não sei quanto tempo vai levar isso, eu também não sei o que vai acontecer, como é que vai ser. Quando acontecer, eu volto para atualizar vocês. Mas então, o que aconteceu? O que pode marcar para vocês que está no finalzinho do seu processo de ascensão? Então, há mais ou menos um ano atrás, eu despertei o meu corpo criogênico que estava em um planeta próximo daqui. A Mimir estava ali, né? Descansando. Esse corpo foi o corpo que eu deixei a Mimir antes de vir aqui para encarnar na Terra, tá? Então, o pessoal ali, nossos irmãos, acordaram, querido. Depois que ele acordou, teve ainda um tempo, acho que foi 6 meses, alguma coisa assim, para botar ele para funcionar, porque não é fácil. Tu não sabe nem andar direito. Eu lembro que eu saí da cápsula lá, mexeu com as pernas tremendo. E não era só eu, não. Tinha mais 4 pessoas. Era 5 ao todo. As pernas tremendo, não consegui nem falar direito, zonza. Né? E neste mesmo dia ali, eu relembrei minhas vidas cósmicas. Ou seja, minhas vidas extraterrestres. Pelas diferentes raças. E até como é que eu vim parar aqui na Terra. E não é fácil. É muito difícil.
também foi liberta da obrigação de reencarnar no plano físico, tá? Então, não sou obrigada, não sou desobrigada. E fui reaceita, reintegrada à Aliança Intergaláctica. Fazendo o quê? Agora eu sou um cidadão do universo. Aqui no nível físico, eu senti os sintomas de acordar aquele corpo, de adaptação daquele corpo lá. Que é a mesma coisa de sempre. Tontura, sono, parece que a gente vai morrer e tudo mais, tá? E comecei a adquirir maior cura e estabilidade, aprender a gestar melhor as emoções e a mente em função da luz e conhecimento que eu puxei daquele corpo aqui pro físico, né? Como juntou aquele corpo criogênico, juntou, que é pleiadiano, no caso, juntou aqui com o meu corpo físico, então reintegrou, né? Então ajudou, acelerou bastante o meu processo, que aí eu cheguei nos 90 e poucos que eu tô agora de luz. Por esses dias, o que tá acontecendo? Eu me sinto bem estranha, né? É claro que teve influência da ressonância Schumann, que tá lá em cima, e eclipses, quaresmas, milhões de eventos, tá? Mas eu sinto que o meu processo é que tá estranho. Por exemplo, o que aconteceu? Eu ando sentindo aí, eu tava sentindo uns dias atrás, semana passada, uma energia elétrica, tanto que eu me tremia e não era de nervoso, de estresse, não. Apesar, né, não era de nada, só tremia, como se corresse uma corrente de energia por todo o meu corpo. Passou. Passou, agora eu tô acabada de novo, tô morrendo de cansada. Eu durmo, acordo, continuo tudo certo, como certo, tudo certo, o que faço, continuo exausta. Normal, a exaustão é completamente normal dentro do processo, principalmente nessas etapas. Também tá acontecendo uma coisa muito estranha, às vezes dá as alterações emocionais, porque faz parte de estar vivo, né? Tem as ansiedades, eu sofro de ansiedade, tem umas tristezas, até por causa de coisas difíceis que acontecem na nossa volta, e vem, tipo, mesmo quando dessas alterações, vem, tipo, por trás, assim, da minha consciência, um negócio estranho, como se algo falasse que vai ficar tudo bem, e tivesse certeza absoluta daquilo, e realmente ficasse, mas não é não é que nem a telepatia. A telepatia também tem aumentado muito. A telepatia é uma coisa que acelera muito. Veja astral também bastante, consciente bastante. Então aumenta bastante. Incorporação também tá maravilhosa. Nossa, eu achava que não tinha como melhorar e melhora cada vez mais. Também tenho a sensação de que se eu como se eu já pudesse, no momento da agora, me desmaterializar agora mesmo. Embora não dê, né? Embora na prática não dê, é apenas a sensação. E tô nesse negócio também de simplesmente sabendo das coisas. Simplesmente, como é que eu sei? Só sei. Não é mentor, nem entidade, ninguém me falou, eu só sei. Isso já acontecia antes, de vez em quando, agora é seguido. Diz que é tal de um processo de paranormalidade, né? Eu esqueci o nome agora, que é tipo a inteligência do espírito que tu acessa, enfim. Como é que é a sensação que eu tô? É tipo se eu tivesse a pressão baixa. Anestesiada, confusa, e a pessoa que a pressão tá normal, né? O que é bem estranho também, porque um mês atrás eu tive pressão alta. A pressão tava altíssima, tanto que um dia eu teve até que ir no hospital ver. E aí, do nada, agora ela tá de boa, cara. E eu não mudei, não fiz nada. Exames também, tudo normal. Antes também eu só ficava acordada de madrugada, que é uma coisa comum também pro pessoal que tá no processo. E agora, chega cedo da noite, eu estou morrendo de sono. Agora, né, a última informação que eu foi dada é que eu tava em 90 e poucos por cento de consciente de luz e que a minha ancestralidade ia estar me ajudando. E um dos mestres, eu não me lembro agora se foi Sananda
Mas acho que foi sanando, assim, dizendo pra mim que logo eu ia ter que fazer uma escolha, porque muito tinha sido me dado e muito ia. Então era pra mim, na hora de fazer a minha escolha, era pra mim prestar atenção nisso. Né? E ontem o mestre me falou que eu estava em um processo de reintegração. Não sei o que isso significa. Mas é isso aí, galera. Depois eu dou novas atualizações, até porque. Mas agora acho que isso vai ser difícil, né? Difícil. Aliás, vai ser pouco útil para vocês, né? Mais as iniciações anteriores. Mas é isso aí. Eu comecei um pouquinho antes esse processo para vos auxiliar, né? Alguém para trazer, alguém para passar pelo negócio antes só poder trazer. A humanidade não tá cega, e claro que junto comigo tem vários seres. Lembrando que a maioria dessas iniciações, as pessoas não têm nem consciência de que passaram por elas, tá? Tirando ali a quinta ali que tu tem que lembrar, tu tem que ter consciência de quem que tu é como um ser extraterrestre, e depois a sexta ali tem que saber quem tu é como espírito, isso ali é. As outras ali são sutis, sutis, sutis. Tu só sabe. Nem sabe, aliás, nem sabe que elas passam. Então é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar para que chegue a mais pessoas. Assim você vai estar fazendo a caridade com o meu serviço e com as outras pessoas, né? Não esqueça também de curtir e de se inscrever como forma de gratidão. Até mais breve, eu sou Astara e vos envolvo com a minha luz e o meu amor e fé. Olá, saudações, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Astara e vamos então para mais uma aula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que nós vamos estar respondendo, tá? Grande parte desta aula de hoje